Muito bem, 4 horas e 2 minutos, pronto para conversar conosco, Edgar Miguel. Edgar, seja bem-vindo, querido. Oi, Pitoli, oi a todos que estão aí na bancada, os nossos ouvintes. Alegria estar aqui com vocês, viu? Alegria nossa de te ouvir aqui, Edgar. Pois não, Eden, o que Obrigado. você preparou para a nossa conversa desta quinta-feira? Boa tarde, Edgar Miguel. Sempre é um prazer conversar contigo. Segunda quinta-feira do ano de 2022. Mas o assunto que eu vou trazer aqui é aquele assunto de começo de ano mesmo, das primeiras semanas, muita gente de férias ainda, aproveitando as férias, e quando volta para casa resolve colocar algumas coisas em ordem e tentar realizar um sonho. Normalmente é isso, né? A gente faz uma lista de tarefas e tenta realizar alguns sonhos. Então a frase que eu trouxe hoje é do filósofo francês Paul Valéry. Ele diz o seguinte: a melhor maneira de realizar os sonhos é acordar. Vou repetir. A melhor maneira de realizar os sonhos é acordar. É muito mais fácil fazer acordado do que dormindo, né, Edgar Miguel? Oi, Eden. Puxa, brilhante, brilhante a colocação dele, né? A gente precisa sonhar, mas quantos de nós só ficam no sonhar, né? E eu acho que essa colocação que você trouxe, ela tem mais que um sentido, né? Porque esse acordar significa, me remete àquela questão da lucidez, de você analisar a realidade, contrapor com o que você precisa para chegar no sonho, né? Tá preparado para o esforço, definir os passos para você chegar lá, essa coisa de planejamento, né? E não essa questão de apenas reagir ao que acontece na realidade. Eu estava ouvindo há pouco o que estavam falando aí sobre a questão do Rio Batalha e tudo mais, e a gente percebe que o setor público, eles sempre falam no futuro, né? Nós faremos, nós arrumaremos, né? Indicando que nunca houve eu fiz, né? Baseado no planejamento. Não, não, olha, não caiu, não está faltando, porque ontem, há um mês atrás, eu fiz o planejamento e cumpri o planejamento, né? Então, realmente, parece que muitos órgãos públicos vivem nesse sonho, sem jamais acordar, não é verdade? Oi, Edgar, boa tarde para você. Tudo bem, Rosana? Prazer voltar a falar também contigo. É o seguinte, essa questão do acordar. A gente sempre pensa, né, Edgar? Vou começar o ano, vou mudar muita coisa na minha vida, aquilo que eu fiz que não deu certo, ou que eu considerei errado, aprendi com esse erro, vou arrumar ali ou aqui, né? Mas também, Edgar, existem situações que acabam nos sequestrando e deixando que a gente continue, dê continuidade a esse acordar, né, do início do ano. Como a gente trabalha isso, Edgar? Eu tenho um livro do padre Fábio de Mello que eu gosto, tá sempre na minha cabeceira, chama Quem Me Roubou de Mim. Então ele fala sobre o sequestro de pessoas, sequestro de próprias situações, às vezes você é sequestrado, né, pelas pessoas, situações, pelo seu trabalho, somos sequestrados pelo poder público, enfim. Como é que a gente trabalha isso, Edgar? Muito legal esse livro que você citou, do padre Fábio de Mello, e é uma questão extremamente importante. Eu entendo que quanto mais lúcido a gente estiver, mais a gente vai detectar essas situações onde há uma tentativa de sequestro. Eu sou daquele que pensa que nós precisamos estar no comando da nossa vida o mais possível. E isso só vai acontecer diante de um despertar, diante de um estado de lucidez, onde a gente cria e reafirma a nossa autonomia. Eu não gosto da frase eu tenho que. Eu gosto da frase eu decidi fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que, parece que eu fui sequestrado pela situação, mesmo que seja um dever, mesmo que seja baseado nos meus valores, né? Eu fui obrigado. Não, ninguém é obrigado. O ideal é que a gente pense que eu decidi fazer tal coisa. Então eu não tenho que. Eu posso, eu até entendo que devo, mas decido que devo. E, portanto, decido fazer.
Quando a gente age dessa forma, no meu entendimento, ou pelo menos raciocina assim, não há sequestro, ou pelo menos você minimiza isso. É óbvio, finalizando, que existem situações que são inevitáveis, absolutamente inevitáveis. Mas eu ainda insisto, como já disse aqui, que diante de qualquer situação, inclusive e principalmente as inevitáveis, a gente sempre pode decidir como é que nós vamos vivê-las. Ô Edgar, é como o pensar ou falar no gerúndio, né? Eu gostaria, eu queria que, eu poderia, né? E o certo é a gente falar, eu posso, eu quero, eu gosto, eu vou, né? Então, tem mais ou menos uma ligação aí, né? Tem muita ligação. E eu gosto muito do eu escolhi, eu decido. Porque eu reafirmo a minha responsabilidade, aquela que a gente costuma não querer e gosta de fugir, né? Então, as palavras são muito significativas, realmente, porque elas falam do que está no nosso coração, né? Só para finalizar, me disseram, e eu preciso descobrir, inclusive, quem disse e sobre qual cultura é, que existe uma cultura que você fala assim, você não deve pisar na grama. Fala isso para criança. No Brasil, a gente fala você não pode pisar na grama. O que não é uma verdade, porque eu posso. Eu tenho essa potência, eu tenho esse poder de pisar na grama, mas eu não devo, remetendo à noção de dever e de responsabilidade. Então, essa mudança na educação da nossa criança muda completamente o que ela pensa sobre o mundo ao seu redor. Então, isso é muito sério. Tem também, Edgar, uma outra frase que vai também nessa esteira que você trouxe, que é do Antoine de Saint-Exupéry, que ele diz o seguinte: um objetivo sem um plano é só um desejo. Eu vou trazer para o ouvinte um pedaço, um trecho da conversa que nós tivemos agora há pouco, que você disse que teve que mudar os seus planos, de deixar de novo, os planos eram de fazer palestras presenciais já nesse ano de 2022, e você vai ter que reformular, porque a situação de aglomeração de novo, houve essa modificação. Assim como você, muita gente, a gente tem notícias de cruzeiros que já estavam agendados por este ano no Brasil, nesse período de verão, que são muitos, e que alguns já estão suspensos e há até previsão de que não ocorram mais este ano, neste verão de 2022. É por aí, né? Você tem que ter um objetivo, mas você tem que ter um plano, porque senão você fica no desejo e se mudar a contingência, ou como diz, se sequestram alguma coisa que você tinha planejado, você tem que ter sempre um plano B, não é isso? Exatamente. Se você tem apenas um sonho, você é uma folha ao vento. Apenas isso. Agora, se você tem um objetivo, esse sonho, ele desceu para a realidade, né? Ele foi estruturado dentro de um planejamento, né? Por mais complexo que ele seja, você sempre tem uma bússola. A bússola é seu objetivo, né? Por isso que é bastante interessante a gente ver que nas empresas, uma das primeiras coisas que você faz quando a empresa está amadurecendo é definir sua missão. E eu fico me perguntando por que as pessoas não podem ter suas missões, seus objetivos de longo, de médio, de curto prazo. Por que não? Por que a gente só reage ao dia, né? Sem planejamento, sem prever que vai envelhecer, que vai adoecer e que vai morrer também. Por quê? Por que a gente se nega a olhar para a realidade com tranquilidade? Com tranquilidade, entendendo que nós temos muito poder para mudar a realidade. A gente só precisa assumir a nossa própria grandeza e as nossas próprias capacidades, que exigem esforços para serem colocadas em movimento. Ô Edgar, já que a gente está no comecinho do ano e a gente vem de um ano muito triste, mas muito triste mesmo, e a palavra colocada hoje aqui é o acordar, eu queria que você deixasse uma mensagem até para a gente finalizar aí, uma mensagem para aquelas pessoas que perderam pessoas no ano passado, e a gente sabe que foram milhares, e é muito difícil você retomar esse acordar e tocar a vida para frente depois de uma perda tão agressiva como... dolorosa, né, claro. Como eu digo, agressiva pela doença, pela Covid, né? Como acordar de novo para isso? Fantástica a sua colocação.
Gente, realmente a situação foi e é muito dolorosa, né? Muito dolorosa. Mas eu tenho um amigo que diz assim: não brigue com a realidade, você vai perder. Então, aconteceu o fato. É uma realidade. É uma realidade impossível de ser alterada? Sim, muito bem. Então, não vamos brigar mais com ela, né? Vamos trazer ela para uma situação de pacificação íntima. Aconteceu isso é uma realidade, e eu preciso aceitá-la para que eu possa continuar, né? E talvez você me pergunte como continuar. Sim. E uma das formas que eu entendo ser muito possível é: valorize tudo que você viveu com as pessoas que foram. Isso é uma realidade também. Ouve isso. Esse passado ninguém te tira. Toda a grandeza do que você viveu é seu. É uma realidade que ninguém mais altera. Use isso para prosseguir, para preencher o seu vazio. E encare de frente que você pode fazer muita diferença para todo mundo que ficou. Edgar, obrigado, viu, por estar conosco de novo. Muito obrigado também. Um abraço forte para você. Adorei a definição aí, viu, Edgar? Lembranças, momentos e memórias, né? Felizes. Isso mesmo. Obrigada, Obrigado. viu? Boa tarde para você. Obrigado para vocês. Tchau, tchau, Eden. Tchau, tchau. Obrigado, Edgar. 4 horas e 14 minutos, 4 e 14.